Fala aí, pessoal, tudo bem? Se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Alex, esse é o canal Conversa Franca e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é em relação às marcas de teclado. Geralmente aqui no Brasil, as marcas que dominam o mercado, né, são a Yamaha, Casio e a Roland. São as três principais marcas que a gente tem no mercado e nós vamos falar sobre os principais modelos de teclado de entrada dessas marcas. E você que está pretendendo comprar um teclado em 2023 ou até mesmo agora, no final do ano, né, com a possibilidade de uma Black Friday, pode ter a oportunidade de conhecer e escolher qual marca você quer adquirir, qual modelo você quer adquirir. Para o vídeo de hoje, eu elegi três que eu considero ser assim, os modelos principais de teclados arranjadores no momento dessas marcas, né? E aqueles que têm um custo um pouco mais razoável. Então, a gente vai analisar o teclado CTX 5000 da Casio, o teclado X50 da Roland e o teclado PSRE 473 da Yamaha. Esses, para mim, são os principais modelos de entrada, aqueles que são mais caros, mas que oferecem mais opções para quem pretende já começar bem, começar aí com o pé direito na sua primeira escolha de teclado, tá certo? Nós vamos começar falando pelo teclado da Casio, pelo CTX 5000. Eu não trouxe aqui a linha CTK, que é a anterior à CTX, porque a linha CTK é muito difícil você encontrar teclado novo, certo? Nas lojas. E aí a CTX ainda tem uma grande variedade de teclados novos e o CTX 5000 é o teclado, assim, é o top dessa linha, né? O teclado mais caro e também, assim, quando eu falo mais caro, ele é caro, mas ele ainda tem um ótimo preço, certo? Porque realmente é o teclado top da linha CTX, tá certo? Nós vamos começar por ele. Eu estou diretamente do site da... Eu estou diretamente no site da Casio, tá? Eu não estou pegando aqui informações de sites de terceiros ou de sites de venda, não. Eu estou no site da empresa, no site da Casio, aqui no Brasil, e a gente vai ver as especificações desse teclado, do CTX 5000. Quando eu mostrar as especificações dos três, aí eu vou dizer as vantagens e desvantagens de cada um, tá certo? E você vai decidir o que é melhor para você, o que você está buscando. Aqui a gente já vai ver algumas imagens do teclado. Esse teclado já está aí no mercado há um bom tempo, mas continua sendo uma das opções mais vantajosas da Casio. Vamos lá. Falando sobre as especificações técnicas. Então, ele tem uma teclas, como é padrão, teclas sensíveis ao toque, né, com 3 níveis de sensibilidade. Uma coisa muito interessante, que eu não sei se vai ter nessas fotos aqui, mas as teclas do CTX elas não são com aquela abertura embaixo, elas são fechadinhas como todos os teclados da Casio, nessas versões mais novas. Eu acho muito bonito, por sinal. Imitam a tecla de piano, mas elas não são teclas pesadas, tá? São teclas leves. Então, eu acho muito bonito. Esse é um fator, assim, no design que a Casio desponta em relação às outras marcas, mas elas são teclas leves, tá certo? Não são pesadas. Então, na sequência, a gente vai ver agora as especificações técnicas. Como eu já disse, são 61 teclas leves, mais sensíveis ao toque. A gente tem 64 notas de polifonia. Em alguns timbres, ele diz aqui que são 32 notas de polifonia. Tá? Não é uma polifonia ruim, mas a gente tem polifonias maiores, tá certo? Timbres, são 800 timbres. E você ainda pode editar 100, né? Dentro ali das configurações de teclado, você consegue criar 100 timbres editados ali com os recursos que o teclado oferece, tá ok? E aí ele tem a função de camada, divisão, ponto de divisão, que é aquela questão do dual e do split, né? Configurável, ponto inferior, configurações do ponto de acorde. Ele disponibiliza de 32 efeitos de reverb, 16 efeitos de coro, 20 efeitos de delay e 100 DSPs, que aí são efeitos variados. Tem um master de efeitos, né, um equalizador de 10 predefinições e tem um equalizador de 4 bandas do usuário também. Ele tem efeito de entrada externa, cancelamento central,
corte vocal para entrada pela porta do áudio. Tem metrônomo, tá? Ele tem banco de músicas com 30 músicas, aí você pode gravar mais 10, ele reproduz músicas também através de um pendrive, via USB, ele tem conexão USB, ok? Ele disponibiliza 235 ritmos na memória, mais 100 ritmos do usuário, com pré-definições e um toque, aliás, com pré-definições com um toque de 235. Aí ele tem aquelas músicas internas, como é de costume, nos teclados de entrada. Ele tem pads com frases, certo? São no caso 4 pads e 100 frases. Ele tem função de mixagem, tem registro, que no caso máximo 128 configurações. E ele também tem aquelas funções lá que você consegue colocar uma predefinição, são aquelas memórias, né, que você salva ali as suas performances e você consegue reproduzir apenas com um toque de botão. Edição de timbres, a gente já falou. Edição de ritmo, isso é uma característica que só esse teclado dos que eu vou trazer aqui, que estão ali quase na mesma faixa de preço, com a mesma proposta de serem teclados arranjadores de entrada, mas já com uma qualidade um pouco superior, ele é o único que você consegue editar ritmos nele mesmo. Ele tem essa função de edição de ritmos, e o que eu acho muito interessante, né, principalmente para quem pretende aprender a programar teclado. Você já começa bem, já começa com um teclado que você consegue nele mesmo, sem precisar de um programa, de um computador, fazer ali, criar os seus próprios estilos, certo? Então você consegue editar e consegue salvar ali na memória do usuário até 100 timbres, sem contar que você pode editar também e colocar no pendrive. Ele tem um gravador MIDI, certo? E grava até 17 faixas, capacidade máxima 40.000 notas por música, modo de edição de som, faixa, efeitos, entrada de passagem, outras funções. Overdub, gravação e punch-in. Ele tem entrada para pedal de sustain e para pedal de expressão, que isso é muito legal também, certo? Não é comum em teclados assim com o melhor preço, com um preço mais razoável. Aí aqui fala sobre os botões controladores, que são basicamente os mesmos, né? Roda de modulação, pitch bend, e aí outras funções. Ele tem transpose, tem mudança de oitava, tem afinação, ajuste bruto de parte, ajuste fino de parte, escalas, harmonização, tem conexão MIDI, entradas e saídas. Ele vai ter uma porta de unidade flash USB tipo A, uma porta tipo B, ou seja, tem aquela entrada para pendrive e tem também a entrada para você usar ele como controlador MIDI. Uma tomada de pedal, um pedal padrão, certo? Que é o pedal de sustain, e outra tomada para pedal de expressão. Tem a entrada para fone de ouvido, estéreo, um conector para entrada de áudio, um mini conector, ele tem uma entrada P2 para receber áudio, isso é muito interessante também, certo? Tem um conector de saída, são dois, né, LR. Tem entrada para microfone. E alimentação 24 volts. Ele também funciona com pilhas também. Os alto-falantes desse teclado são também assim fantásticos. Ele tem 2 alto-falantes de 10 centímetros e com 15 watts de potência cada um. Então, dá para você fazer uma apresentação dependendo da quantidade de pessoas que sejam só com os falantes do teclado. Dimensões, aí a gente tem aqui o tamanho delas, né? E o peso, 7 quilos. Certo? Aqui são os acessórios que vêm, né? Caso você faz a compra, vai vir lá um suporte para a partitura e também a fonte de alimentação na energia. Então, essas são as características básicas, tá? Não tem como eu mostrar aqui os timbres, porque eu não tenho o teclado, mas se você quiser pesquisar na internet, você vai encontrar vários vídeos mostrando os timbres desse teclado, que não são ruins, por sinal, certo? São timbres muito bons. Claro que não faz frente, na minha opinião, aos pianos da Roland e aos pianos da Yamaha, mas que dá para usar tranquilamente, você com certeza vai gostar. São timbres de ótima qualidade também.
Falando agora sobre o PSRE 473, eu já falei inclusive sobre esse teclado em outro vídeo, mas aqui a gente está fazendo um comparativo de funções, né? Mostrando as funções que os teclados fornecem, já que são teclados que estão ali na mesma faixa de preço, praticamente só mudando a marca. Aqui a gente tem a descrição do teclado, eu vou abrir só para a gente ver algumas fotos, tem um vídeo aqui demonstrativo, certo? Algumas coisas que ele tem. Ok? Vou voltar lá para as especificações técnicas para a gente ver o que é que o teclado oferece e já fazer esse comparativo com o da Casio. Aqui ele começa com o tamanho do teclado, né? Altura, profundidade, peso também 7 kg, a gente já vê que é o mesmo peso. Ele tem 61 teclas, padrão, né? Com sensibilidade ao toque e 3 níveis de sensibilidade, como também no da Casio. As teclas também são leves, só com aquela diferença que elas não são cheinhas, elas são abertas, né? É um design diferente. O da Casio é mais bonito. Ele tem pitch bend, não tem a roda de modulação, né? Não tem aquela outra roda de modulação que o da Casio tem. Tem botões de controle, são 2. A tela é tipo LCD, também o da Casio é assim. O idioma é inglês. Esse tem mais informações do que o site da Casio, tá certo? Então a gente vai demorar um pouquinho. A polifonia, 64 vozes, também, como o CTX 5000. O número de vozes, de timbres, no caso, né, é 820, certo? São 820 timbres. Essas outras informações aqui não são relevantes, porque são coisas extras, não é para o comparativo, certo? E aqui a gente vai ver agora os DSPs, né, os efeitos. Então, ele tem 41 tipos de DSPs, certo? 12 reverbs, 5 coros, 4 tipos de equalizador. Ele faz o dual voice e também faz o split, certo? Ele também tem estilos de acompanhamento, o número de estilos 290. A digitação é multi-finger, que é quando o teclado entende várias notas ao mesmo tempo, né? Ele faz ali as notas maiores, menores, sétimas, enfim. Ele consegue fazer isso, inclusive o CTX também faz. Ok? Configuração em OTS, o CTX também tem. E a expansão são 10 estilos de expansão que você pode pegar ali, estilos num pendrive e salvar 10 a mais do que ele já tem nas suas configurações. Ok? Aqui diz qual é o formato de estilo que ele aceita. E aqui é o número de músicas, capacidade de dados. Ele também tem a função de gravação, certo? Aqui especifica quantos minutos ele grava, que por sinal é inferior ao CTX, tá certo? E aqui a gente vai dizer que ele tem uma interface USB, mas não é uma interface de gravação, tá certo? Registro, o número de botões são 4 botões de registro com 8 bancos. Ele tem metrônomo também, faixa de andamento, afinação, também tem, botão de oitava, botão de piano, outras funções. E a gente vai ver agora as conectividades. Ele tem um auxiliar IN, uma entrada de áudio também, como o CTX. Tem entrada para fone de ouvido, entrada para pedal de sustain. Tem uma porta USB para pendrive e também tem um USB para usar como controlador MIDI. Tem uma saída padrão, né, plug padrão para fone de ouvido e uma saída e uma entrada para microfone. E aqui, pelo que eu estou entendendo, ele só tem aquela conexão de fone de ouvido, ele não tem o LR, pelo que eu estou entendendo, mas eu acredito que vai ter. A potência dos alto-falantes são de 6 volts, uma potência bem inferior comparada com a do CTX, tá certo? A fonte é uma fonte de 9 volts, ele também funciona a pilha. E aí a gente vai ter aqueles acessórios, que é o apoio de partitura e também um songbook, que você pode baixar na internet. Então, antes da gente falar sobre o EX50, a gente observa que em relação à função, né, em relação a recursos, esse teclado é bem inferior ao CTX 5000, certo? Aí a gente fica aquela questão da qualidade de timbre, né, da qualidade do som que o teclado oferece. Mas em relação a recursos, a gente tem uma superioridade muito maior no CTX. De recursos, você pode editar ritmos
você tem entrada para pedal de expressão. Então, ele tem uma variedade de recursos maior. Falando agora do EX50, que é lançamento da Roland. A Roland lançou esse ano, é o teclado que veio para dar continuidade à linha EX. A gente já tem o EX20A, o EX30 e agora o EX50. Os outros não falaram, mas o CTX ele tem 4 variações de ritmo, tá certo? O da Yamaha, eu não sei, acho que só são 2. Mas o CTX 5000 tem 4 variações, que é o mesmo caso do EX50, que também tem 4 variações de estilo. Vamos lá. Aqui a gente vai ter uma polifonia que dá banho nos outros dois, né? Uma polifonia mais que dobrada, 4 vezes mais vozes de polifonia a gente tem aqui. Então, a polifonia é de 256 vozes, 16 partes, né? A gente vai ter ali 16 partes, são 433 timbres, mais 256 dessa categoria GM, né? Então ele vai ter aí por volta de 700 e poucos timbres, mais ou menos. Efeitos, ele tem 6 tipos de equalizador, 11 tipos de reverb e 12 tipos de coros. Os efeitos de microfone, 11 tipos de reverb, 12 tipos de coros, 2 delays e 5 outros efeitos ali para o microfone. São 61 teclas, também sensitivas, sensíveis ao toque, com 3 níveis de sensibilidade, como nos outros dois. Os alto-falantes têm 12 centímetros e tem 10 volts de potência. Uma potência superior ao da Yamaha e inferior ao da Casio. São 300 estilos, mais 30 estilos de usuário, que você consegue ali salvar na memória, certo? 4 variações, como a gente já viu. A gente tem 8 bancos e 4 memórias, né? Então, 4 memórias por banco. A gente tem os botões de Scale Tune e também esses botões você pode usar para disparar áudio através deles. São os audio pads. Esse aqui tem uma característica que é inovadora em relação aos outros dois. Ele tem uma conectividade via Bluetooth. Então, você consegue conectar o seu celular e colocar uma música para tocar no seu celular e vai sair essa música nos alto-falantes do teclado. Convert Functions, Others Functions, aqui outras funções. Ele vai falar sobre o display LCD. Ele também tem entrada para microfone, né? Tem entrada para pedal de sustain. Não tem entrada para pedal de expressão e não tem modulation, só tem o pitch bend, ok? E agora que a gente viu aí as características principais dos três, eu vou só voltar aqui para você ver algumas fotos do teclado. Essa é a foto do painel inicial dele aqui, ó. Aqui a gente tem as principais funções. E agora eu vou dar meu parecer final. Então, vamos lá. Eu nunca digo para você, compre esse ou compre aquele porque esse é melhor e aquele é pior. Na verdade, o que eu acho que a faixa de preço desses teclados, elas variam aí. O mais barato é o CTX, tá? Mas elas vão variar entre R$ 2.800 a R$ 3.500. Essa é a faixa de preço desses teclados, variando aí, sendo que o Yamaha e o Roland são mais caros, certo? Se você procura um teclado que tenha muita função, que tenha muito recurso, como eu disse, se você tem a intenção de aprender a programar, de criar ritmos, certamente o CTX é a melhor opção, porque ele já tem essa função, você não vai precisar ter a dificuldade de ter um programa no seu computador para criar no computador, depois botar no pendrive, ir lá para o teclado, fazer os testes, certo? Se você prioriza por timbres, você quer timbres melhores, com mais qualidade, aí você ou vai na Yamaha ou vai na Roland, que geralmente os timbres são melhores. Não que os da Casio não sejam bons, porque também são, mas os da Roland e os da Yamaha são superiores, e é um fato. A grande maioria vai concordar em relação a isso. Mas os da Casio também não ficam atrás, não deixam a desejar, tá certo? Mas a minha recomendação, né, se fosse comprar hoje, pensando em função, pensando que eu posso utilizar esse teclado como controlador e pegar timbres melhores do que ele já tem, eu compraria o CTX 5000, certo? Pela grande quantidade de recursos que ele oferece, pela capacidade sonora que esse teclado tem, um teclado que tem 15 volts de potência, então você consegue
fazer uma apresentação sem necessitar até mesmo de uma fonte externa de áudio. Então, eu optaria pelo CTX 5000, certo? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você que está procurando um teclado aí, que quer comprar e está em dúvida entre essas 3 marcas. Se você gostou do conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Se já é inscrito, curta o vídeo, compartilhe com o pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.